irmãs, realmente é uma grande providência de Deus nós começarmos o nosso acampamento PHN celebrando uma festa de Nossa Senhora, a festa de Nossa Senhora do Carmo, do Monte Carmelo. Por isso nós queremos nos unir a todos os carmelitas que vivem essa espiritualidade do Carmelo, espalhados aí pelo mundo inteiro na sua missão, e começar também essa campanha de oração que nós nos propusemos a viver nessas 7 semanas com o tema: se creres, verás a glória de Deus. Isso é providência, isso é ação de Deus. Eu não sei se você sabe qual é o tema do PHN. Você sabe? Diga para quem está do seu lado: coragem, valente guerreiro. Diga para quem está do outro lado: coragem, valente guerreiro. Aponta o dedo para as câmeras agora e diga: coragem, valente guerreiro. Essa palavra foi retirada do livro dos Juízes, no capítulo 6, no versículo 12, quando o anjo do Senhor aparece a um jovem que estava escondido, trabalhando com o trigo que havia colhido, se antecipando naquela colheita para trabalhar, porque os madianitas, todas as vezes que a colheita estava na hora de ser colhida, eles se apresentavam, roubavam a colheita e destruíam os campos dos israelitas. E esse menino, esse jovem chamado Gedeão, estava ali num lagar, trabalhando em cima do trigo para não perder, para que o inimigo não chegasse e roubasse aquilo que era o fruto do trabalho dele e da sua família. Está ali fazendo uma coisa comum, está ali trabalhando no campo, um homem do campo, um homem simples, está ali fazendo o que era necessário ser feito, porque senão ele e a sua família morreriam de fome no próximo ataque dos madianitas. Esses madianitas haviam desenvolvido o adestramento dos camelos, e eles comercializavam as coisas, eles viviam do comércio, e até então o transporte era muito difícil, mas com os camelos domesticados para o trabalho de carregar tudo aquilo que era produzido, eles conseguiam fazer um comércio mais rápido. E eles invadiam a terra dos israelitas, aonde eles estavam alojados, e eles roubavam aquilo que eles tinham produzido. O inimigo invadia e humilhava o povo de Deus, que estava também caminhando na infidelidade, que não estava servindo a Deus, mas estava adorando a Baal, o deus da fertilidade. Aquele povo estava distante de Deus, eles não estavam adorando o Deus de Israel, o Deus das fileiras de Israel, o Deus que sempre protegeu aquele povo, o Deus que manifestou a sua glória, tirando aquele povo da escravidão do Egito, acompanhando aquele povo pelo deserto durante o dia com a sua glória, com a nuvem de glória, protegendo aquele povo do sol. Durante a noite aquela nuvem não abandonava o povo, ela ficava luminosa, uma nuvem de fogo os acompanhava, revelando a presença, a glória de Deus que acompanhava o povo de Israel. Mas aquele povo havia se desviado, aquele povo havia caído no pecado da idolatria, e haviam optado por estarem distantes da glória de Deus. Entenda o seguinte, no contexto bíblico, não existiam os reis. Semana passada eu expliquei o caminho dos reis, como começou. O profeta Oséias que denuncia aquele pedido que o povo fez a Samuel, que eles também tivessem um rei, como os outros povos. Eu mostrava para vocês no primeiro livro de Samuel, na semana passada, aqueles que acompanhavam pela TV, os que estão frequentes aqui à missa. Não existiam os reis, existiam os juízes que eram levantados por Deus, homens levantados por Deus, como quando era necessário
uma intervenção divina. Quando se fazia necessária essa intervenção, Deus levantava um líder que os exortava, que ia à frente na batalha, que guerreava, que salvava o povo, que trazia a palavra de Deus. E Deus escolhe um jovem. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Diga para ele: Deus escolhe um jovem improvável. Talvez, diga para esse irmão, talvez alguém que aos olhos humanos nunca serviria para nada, mas Deus escolhe os improváveis. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga: acho que é por isso que você está aqui. Pega aí, Juízes. Aplauda aí então o seu irmão, porque ele está aqui. Porque o Deus das fileiras de Israel, o Deus criador do céu e da terra, escolhe os improváveis. E como é bom ver no PHN, é claro, não é em sua maioria. A gente que caminha por aí, a gente olha para alguns jovens e fala: Deus escolhe os improváveis. E que bom que os improváveis chegaram aqui nessa terra, nessa chácara de Santa Cruz. Que bom. Diga para quem está do seu lado: que bom que você veio, bênção de Deus. Que bom que você veio nessa quarta-feira. Vai lá, Juízes capítulo 6, versículo 11. Se você tem a sua palavra. Nossa, padre, é uma festa de Nossa Senhora, o senhor está fugindo do assunto? Não, vou chegar lá, calma. Juízes 6, 11. O improvável Gedeão. Veio então o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho em Efrá, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava debulhando e tirando o trigo da eira para escondê-lo dos madianitas. Eu adiantei a história para vocês. E apareceu-lhe então o anjo de quem? O anjo do Senhor. Veja. E disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: meu senhor, por favor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão aquelas suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas, sou eu que te envio. Eu fico imaginando a cena. Não sei se você tem uma cabeça criativa, mas você imagina um moleque franzino, jovem, que está ali trabalhando para tentar sustentar sua família. Os madianitas estavam perto de avançar contra Israel para roubar de novo aquilo que eles tinham plantado. E Deus olha para aquele, eu vou usar uma palavra que lá na minha terra a gente usava para quem era da roça, e eu muitas vezes fui chamado disso e não ligava não. Não é ofensa não, tá bom? Gedeão era um capial, cara da roça, do campo. Era um cara que não tinha conhecimento de guerra, não era esse guerreiro. Na hora que o anjo disse: vai, valente guerreiro, ele deve ter olhado: será que tem alguém perto de mim? Eu, valente guerreiro? E aí Deus diz: eu te envio. Gedeão replicou: por favor, meu senhor, como eu poderei libertar Israel? Aí ele começa a mostrar aquilo que ele sentia, um sentimento de inferioridade. E ele expressa para o anjo: a minha família é a mais humilde de Manassés. Dá uma cutucada em quem está do seu lado e diga: o improvável. A mais humilde, ele está dizendo: a minha família é a mais humilde de Manassés. E ele diz: e na casa do meu pai eu sou o último. Quem é o último? O caçula.
Ele está dizendo para o anjo: eu nem sou o primogênito. No meio do nosso povo é sempre o primogênito que é enviado, é sempre o primeiro que é escolhido. Inclusive o primogênito, o Senhor ensinou a Moisés que ele deveria ser apresentado e consagrado ao Senhor. Eu sou o caçulinha, eu sou o menor. A minha família não tem prestígio, não tem nome. A minha família é a mais desprezível do meio desse povo. E continua o texto da Bíblia. O Senhor lhe respondeu: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Gedeão prosseguiu: se eu achei graça diante dos teus olhos, porque ele começou a duvidar. Eu, valente guerreiro, deve ter alguma coisa errada. Ô anjo do Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou provar, eu quero saber mesmo se tu és um mensageiro. Me dá uma prova, eu quero uma prova, disse Gedeão. Não é que ele não tivesse fé, mas ele sabia, ele era o caçula. A família dele não tinha prestígio. Deus manda uma mensagem dizendo que ele tinha que ir libertar Israel. Humanamente falando, ele sabia que ele não tinha condições. Ele tinha consciência de que ele era fraco. Ele tinha consciência de que ele não podia enfrentar os madianitas. No entanto, que ele está escondido ali para preparar o trigo, para não perder o trigo. Mas como Deus escolhe os improváveis, cutuca de novo quem está aí do seu lado: o improvável. Cutuca quem está do outro lado e diga: o improvável. Escuta o seguinte, diga para ele: escuta o seguinte, Deus está te escolhendo. Presta atenção. Mas Deus está te escolhendo para fazer de você alguém que, aceitando a escolha, experimentará na sua caminhada a vitória de Deus. Diga para esse irmão: Deus está te escolhendo para ser um vencedor. Deus não escolhe Gedeão para Gedeão ser um derrotado. E deixa eu ir além. Talvez você está pensando numa vitória na faculdade, uma vitória no trabalho, uma vitória em não sei aonde. Ótimo. Mas Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A vitória que eu estou dizendo para você, que Deus está te chamando para conquistar, é uma vitória espiritual. É uma vitória contra o pecado, contra aquilo que tem te humilhado. É uma vitória contra o inimigo, contra as obras malignas das trevas que estão aí fora, tentando nos seduzir. O resto virá, a bênção virá. Se tiver que vir bênção financeira, vai vir. Se tiver que vir cura, vai vir. Mas o importante de tudo é nós entendermos que nós nos encontramos num combate espiritual, e o Senhor está chamando os que são improváveis para serem vencedores como Gedeão. Aleluia, você está compreendendo? Glória a Deus. Segura na mão desse improvável. E diga: eu já estou sentindo vitória. Oh glória. Eu posso, balança a mão dele e diga: eu posso sentir, segurando na sua mão, a vitória de Deus. Aquilo que Ele preparou para você, aquilo que Ele reservou para a sua vida, está para acontecer na medida do seu sim a Deus.
Diga para esse irmão: valente guerreiro, Deus está com você. Balança a mão desse irmão e diga: aleluia, valente guerreiro, Deus está te escolhendo para vencer. Deus está me escolhendo para vencer. Eu não sei quais são os madianitas que você tem enfrentado. Eu não sei qual tem sido as humilhações que o inimigo tem feito muitas vezes você experimentar. Talvez você tenha começado um caminho bonito de santidade. Talvez você tenha feito propósitos de castidade. Talvez você tenha dito que não ia entrar naquele site. Talvez você tinha falado que nunca mais ia colocar bebida alcoólica na sua vida e você deslizou. Mas hoje, no início desse acampamento PHN, Deus está dizendo que Ele vai te fazer um vencedor, se você aceitar o chamado que Ele te faz. Porque Gedeão tinha medo dos madianitas, mas se apresentou diante dele o Deus dos improváveis, que o escolheu para vencer. E esse Deus que escolheu Gedeão está me escolhendo e está te escolhendo. Gedeão pediu sinal, não vou continuar lendo, depois você lê, como dever de casa. Ele foi lá, pegou a oferenda, matou a oferenda, colocou sobre o altar, e ali diante do anjo desceu o fogo do céu. E ele ficou assustado e ele disse: eu contemplei Deus face a face, eu vi o anjo de Deus. E Deus disse: fica tranquilo, você não vai morrer não, porque eu te fiz para vencer. Mas aí Gedeão depois coloca Deus à prova mais algumas vezes, do orvalho sobre a lã, e ele diz para Deus: olha, Senhor, se realmente o Senhor está me chamando, que caia o orvalho somente em volta da lã e ela fique seca. E a lã ficou seca. Depois Gedeão falou: tá bom, então que caia durante a noite o orvalho somente em cima da lã e o resto fique seco. E caiu o orvalho só sobre a lã e o resto ficou seco. E Gedeão viu que o chamado de Deus era real. Ele vai, quebra os altares de idolatria a Baal do seu povo, ele destrói os troncos sagrados, ele levanta o altar de Deus para o sacrifício ao Deus verdadeiro. E ali ele começa a primeira missão de Gedeão: a purificação do seu povo. Depois que ele faz a purificação, o povo se levanta contra ele, quer matar aquele que tinha destruído o altar, é levado para Baal. E Gedeão diz: tá bom, se Baal é Deus, que ele mesmo me mate. Baal não matou, o povo voltou para o Senhor Deus. E depois Deus diz: reúne o exército e enfrenta os madianitas. E Gedeão vai. Mas hoje Deus também coloca diante de nós uma mocinha que foi escolhida, improvável. Natanael vai dizer no momento que Filipe diz para ele do Messias, Natanael vai dizer: é possível vir alguma coisa boa de Nazaré? Agora você imagina, diante de todas as mulheres poderosas de Israel, de Jerusalém, da terra santa daquele tempo, Deus iria escolher, passava pela cabeça do povo, que Deus iria escolher uma menina de 16 anos mais ou menos, que estava prometida a José, para ser a mãe do Salvador. Uma menina que não tinha pretensões, que era humilde. Quem já foi à Terra Santa e já visitou a casa de Nossa Senhora, a carpintaria de São José, sabe que Nazaré era uma vila familiar, onde moravam poucas pessoas. Era uma família pobre, uma menina pobre que tinha sido dada em casamento a José, e ela estava ali, e ela nunca tinha tido a pretensão de ser a escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador.
Ela nunca tinha pensado na cabeça dela que ela seria escolhida para trazer aquele que salvaria Israel, salvaria as nações. E Deus escolhe, diga para o seu irmão, e Deus escolhe os improváveis. Vai lá em Lucas capítulo 1. Vamos ver essa menina. Versículo 26, amém? Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava, qual o nome dela? Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O que Deus disse para Gedeão? Coragem, valente guerreiro, o Senhor está contigo. O anjo do Senhor, o anjo que Deus envia a Nazaré para dizer a uma improvável, que não devia estar com seu nome registrado em lugar nenhum, como uma pretendente, alguém que trazia características para ser a mãe do Messias. O anjo aparece e diz para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, o rei Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Diga para quem está do seu lado: para Deus nada é impossível. Diga para quem está do outro lado: para Deus nada é impossível. Por favor, aponta o dedo para essas câmeras que estão aqui. Espera aí, só aponta, fica com o dedão assim, ó. Tem muita gente em casa precisando ouvir essa palavra. E agora você vai ser boca de Deus para essas pessoas que estão em casa, amém? E você vai dizer daqui a pouquinho, quando eu falar: para Deus nada é impossível. Pode falar. Para Deus nada é impossível. Aplauda o Deus do impossível. O Deus dos improváveis é o Deus do impossível. Para Deus, diz o anjo a Maria, nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou de junto dela. Veja, Deus escolhe 2 mediadores humanos. Deus escolhe Gedeão para mediar a libertação de Israel da idolatria e da opressão dos madianitas. Escolhe um homem, um jovem, alguém que se sentia incapaz, que diante da sociedade de Israel dizia que a sua família era menos importante naquela tribo onde ele vivia.
E Deus escolhe um mediador humano para manifestar a sua glória. Deus escolhe o improvável Gideão para que a glória de Deus fosse revelada a Israel. E Deus escolhe a frágil menina de Nazaré para ser mediadora, para mediar com o seu sim a libertação de toda a humanidade. Gedeão traria para aquele povo uma libertação momentânea, porque se depois nós vamos continuar lendo as escrituras, nós vamos ver que esse povo desviou de novo. Nós vamos ver que esse povo abandonou Deus de novo, buscou o Baal de novo, buscou outros falsos deuses. E Maria é aquela que é chamada para naquele momento ser essa mediadora entre Deus e a terra. E aquela que era improvável, ela diz sim. E aquele sim destrona, aquele sim desbarata. Eu poderia usar vários sinônimos aqui, mas aquele sim de Maria faz com que, pela encarnação do verbo que acontece naquele sim, eis aqui a serva do Senhor, por aquele sim daquela mulher improvável, Deus derrota o não que Eva deu da desobediência. Deus, pelo sim daquela mulher, faz com que o Salvador da humanidade, como está dizendo o profeta Zacarias na leitura de hoje, se você ouviu bem a leitura, a primeira: rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que eu venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão seu povo. Eu habitarei no meio de ti. Naquele sim, Deus passa a habitar. João vai dizer isso: o verbo veio armar a sua tenda no meio de nós. Por aquele sim, o Salvador toca essa terra, começa a ser gerado naquele ventre. A morte já tem um tempo determinado para ela. Satanás já está, pelo sim daquela mulher, acorrentado. Pelo sim daquela mulher improvável, a maior derrota do inimigo está decretada. Ou seja, a vitória foi estabelecida no sim de uma mulher, no sim de uma humana que, na sua humildade, no princípio de humildade e obediência, ela aceita o chamado. Eu queria olhar para você e dizer: imagina o que o seu sim pode produzir na sua vida. Imagina o que o seu sim pode produzir na sua família. Imagina o que o seu sim pode produzir na sociedade aonde você está. Imagina o que o seu sim pode produzir na comunidade aonde você serve. O sim dado a Deus, que traz libertação, que traz salvação, que traz redenção. O sim dado a Deus no princípio de obediência de Gedeão liberta aquele povo da idolatria. O sim dado a Deus no princípio de obediência de Gedeão liberta aquele povo dos madianitas. Mas veja o que Deus faz com Gedeão. Se você continuar lendo depois o capítulo 7, o capítulo 8, você vai ver. Deus manda ele enfrentar os madianitas. E ele tinha um exército de 20.000 homens contra um outro grande exército. Mas Deus diz: é muita gente. Reduz para 10.000, é muita gente. Deus quer dar a Gedeão uma prova: sou eu que combato nas fileiras de Israel. Com 300 homens você vai vencer aquela multidão, porque eu sou a glória de Israel. Não é você, não são os homens. Você só será o instrumento que vai guiar esse pequeno resto, para que eu revele a minha glória diante de Israel e diante das nações. Deus vence
quando nós dizemos sim. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a sua batalha contra você mesmo, contra a sua carnalidade, contra as suas fraquezas. Eu não sei quais são as suas batalhas que você precisa nesse fim de semana declarar PHN. Por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje, eu não sei qual tem sido a sua luta, mas o que eu sei, eu estou transmitindo a você. Se você disser o seu sim, você experimentará a força e a glória do Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, para que você vença aquilo que hoje é causa e motivo de derrota e de vergonha para a sua vida. Mas é preciso dizer o sim, como Gedeão diz. Mas o modelo de humildade, de obediência, o modelo de submissão a Deus é a menina improvável, é a Virgem Maria, que diz o seu sim. E ali, naquele sim, diante daquela fragilidade, o Verbo se faz carne e veio habitar no meio de nós, para fazer de nós homens e mulheres vitoriosos. Segura na mão de quem está do seu lado. Fala nada não, só segura. Balança um pouquinho aí para esquentar. Se a minha mão está gelada aqui, a sua deve estar também, porque está um friozinho. Eu estou suando porque é o fogo do Espírito que vem de dentro para fora. Segura aí, balança a mão do seu irmão, só balança, faz um movimento aí. E agora diga: improvável, Deus te chama para vencer. Improvável, Deus te chama para vencer. Por isso que na sua consciência cristológica, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: irmãos, em Cristo nós já somos muito mais do que vencedores. Por isso, na consciência da vitória conquistada por Jesus, Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, balança a mão do irmão, diga: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Balança a mão do seu irmão e pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Balança a mão dele e diga: ninguém pode nos separar do amor de Cristo, a não ser o nosso não dado a Ele, ao seu amor e à sua vitória. Mas, meu irmão, se você disser o seu sim a Deus hoje, nessa missa, eu posso balançar a sua mão e, como Paulo, afirmar a você: ô bênção de Deus. Diga para ele: ô bênção de Deus, em Cristo. Balança a mão dele: em Cristo nós o improvável, eu e você, nós já somos mais do que vencedores. Essa é a consciência, diga para ele: essa é a consciência daquele que diz sim. E diga para ele: aleluia. Nós já somos em Cristo mais que vencedores. Como Gedeão disse sim, como Maria disse sim, Deus agora aguarda o seu sim para fazer você vencedor de si mesmo, vencedor do pecado e vencedor sobre este mundo mau.
porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia! Não importa, meu irmão, o que você viveu até chegar nessa missa, não importa a queda que você teve, não importa mais o pecado que você cometeu, importa agora a Deus o seu sim. O que importa agora a Deus é o seu sim, o sim que Gedeão deu, o sim que Maria deu. Mas veja, Gedeão é visitado por um anjo, Maria é visitada por um anjo, por um ser divino e espiritual. Nós estamos num combate, e esse combate é espiritual. O nosso inimigo quer nos desviar do caminho de Deus, o nosso inimigo quer nos desviar dos mandamentos, da lei de Deus. O nosso inimigo quer que nós aceitemos tudo aquilo que é anti-palavra de Deus, anti-cristianismo, que tem sido semeado por aí. O nosso inimigo trabalha para nos separar desse amor de Cristo, nos fazer desistir, desanimar de nós mesmos, nos fazer abandonar a caminhada, nos fazer voltar a pecados do passado que já estavam vencidos. Se a gente vai acolhendo, aceitando a sugestão, dizendo não a Cristo em certas situações, nós corremos esse risco. Mas veja, vai lá no início, no livro do Êxodo 23. Êxodo 23, versículo 20. Êxodo 23, 20. Mandarei um anjo à tua frente, para que te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Qual é o lugar que Deus preparou para nós? Qual é o lugar que Deus preparou para nós? Claro, a palavra que Moisés está dizendo aqui, que Deus está falando pela boca de Moisés, o lugar físico que Deus tinha preparado era a terra prometida. Para nós continua sendo a terra prometida, o céu. E Deus diz: eu mandarei um anjo à tua frente para que te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, ele não suportará as vossas rebeliões, pois nele está o meu nome. Mas se de fato ouvires a sua voz e fizeres tudo quanto ele disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha a promessa que Deus faz. Veja bem, o desejo de Deus é a nossa salvação. Por isso ele escolhe a improvável da Maria, santa e fiel, preparada. Mas ele envia um anjo, e ela ouve a voz do anjo, e ela acredita. Ele dá a prova. Olha, se você não conhecer o homem, uma mulher idosa, já em idade avançada, estéril, está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. A obra que está acontecendo hoje na sua vida, Maria, é obra de Deus. E ela diz: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela acolhe a voz do anjo. Gedeão, depois das provas que ele pede diante do seu sentimento de inferioridade, de incapacidade, quando Deus prova a escolha, o envio, ele vai. Porque o intuito de Deus é nos salvar. Deus nos deu um anjo. Esse acampamento PHN tem essa direção de nós, como jovens, termos a consciência de que nós estamos num combate espiritual e que Deus nos dá armas espirituais para vencer esse combate. Se ouvirdes a voz do anjo e obedecer a voz desse anjo, não te desviar, não fizer rebelião contra esse anjo, mas de fato fizer tudo quanto ele te disser,
eu serei inimigo dos teus inimigos. O Senhor está prometendo vitória espiritual. Eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. O inimigo não te tocará, não se aproximará de ti. Você será vencedor, porque eu enviei o meu anjo e você obedeceu a voz desse anjo. Todos nós temos um anjo da guarda, que desde a nossa concepção está trabalhando para a nossa salvação, para nos levar à experiência de salvação, para nos levar a entrar nessa terra prometida, nesse lugar que Deus preparou para mim e para você. Deus nos deu um anjo. Mas vejam, irmãos, olhando para a realidade, estou falando da realidade espiritual, anjo, um ser divino. Deus deu a nós um anjo da guarda. Deus tem os querubins, serafins, potestades, arcanjos. Tem a milícia celeste ao nosso dispor. Mas Deus também coloca anjos na nossa vida para ser boca de Deus para nós, o nosso diretor espiritual, o nosso confessor, o nosso pastor na nossa paróquia, pároco que dirige a nossa comunidade, o bispo. Se você for no Apocalipse, quando João fala ao anjo da igreja de Laodiceia, ele não está falando de um ser espiritual, ele está falando do pastor daquela igreja, aquele que foi enviado por Deus para levar aquela igreja, aquele povo, até a terra prometida. Deus dá a nós todos os meios para nós sermos um povo vencedor. A nós cabe apenas o nosso sim. Jesus está no Evangelho, no discipulado. Ele está discipulando, ele está ensinando, formando os seus discípulos. E providencialmente a mãe dele aparece ali na hora de uma formação, para você ver a mulher humilde. Ela poderia ter chegado e ali na porta e dito o seguinte: eu sou Maria, a mãe de Jesus, então ninguém me barra, eu vou entrar e vou falar com ele agora. E, eu sou Maria, e chegar lá, os discípulos sentados, eu sou a mãe dele, sou importante. Diz o Evangelho que Maria ficou do lado de fora e mandou um recado. Não existe soberba, não existe orgulho, não existe vaidade. Ela chega e manda um recadinho: fala para Jesus que eu estou aqui fora. Jesus, o Espírito. E ele diz: quem é minha mãe? Quem são minhas irmãs e meus irmãos? São todos aqueles e aquelas que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Leitura pobre que vai achar que Jesus está desprezando a sua mãe. Você acha que o Filho de Deus ia dar um contra-testemunho no mandamento de honrar pai e mãe? De jeito nenhum. Ele está fazendo um elogio. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que ela fez quando o anjo apareceu? A vontade dela? Os sonhos dela de casar-se, constituir uma família, ter muitos filhos, como uma mulher do povo hebreu, que filho é bênção, não é peso. Ela renuncia à vontade dela para fazer a vontade do Pai. Jesus está dizendo: olha, está vendo o modelo? Ela não está lá pedindo honraria não, ela não está lá pedindo glória não, ela está lá fora. Minha mãe, meu irmão, minha irmã, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu quero concluir aqui. O seu sim a Deus te faz membro da família espiritual de Jesus. Você não é pouca coisa não. Você é parente do Mestre. Minha mãe, minha irmã, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando nós tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus,
realmente, é claro, o batismo, nós somos inseridos na família eclesial, na igreja, há essa inserção. Mas quantos filhos e filhas estão aí fora perdidos? Quantos virão perdidos para cá e serão encontrados e reinseridos na família de Deus? Mas eu quero dizer para você, quando você diz sim a Deus, quando você diz sim ao Pai, quando você se determina por fazer a vontade de Deus, tenha consciência espiritual: eu faço parte da família de Jesus. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha esse improvável aí, olha para ele, diga: você não é fraco não, né? Deus te chama, Deus revela a você que você tem um anjo para vencer o combate. Você só precisa ouvir e fazer tudo aquilo que Ele disser, a vontade do Pai. E agora, pelo Evangelho, Jesus está dizendo: ei, improvável, você é membro da minha família, você faz parte da minha família. Você é meu irmão, é minha irmã, está ligado a mim espiritualmente. O combate se vence com a consciência espiritual de quem nós somos. Nós não abrimos guarda, nós não damos espaço para o inimigo, porque nós somos membros da família de Deus, nós fomos escolhidos, chamados. Nós não damos espaço para o pecado, nós não permitimos a humilhação do pecado, porque não permitimos pela graça. Me entenda, a graça de Deus a partir do nosso sim, porque Deus nos chamou para caminhar na vitória. E hoje Ele está dizendo a mim e a você: se creres, verás a glória de Deus. Ele está dizendo a mim e a você no início desse PHN: coragem, valente guerreiro. Segura na mão desse irmão e diga para ele: coragem, valente guerreiro. Ajuda esse valente guerreiro a ficar em pé. Segura na mão dele. Talvez o seguinte: você chegou aqui se sentindo como Gedeão, fracote, o menor, um sentimento de inferioridade, alguém que fez propósitos, mas que se perdeu, que veio em alguns PHNs aí para trás, saiu daqui entusiasmado para viver a santidade e caiu. Mas hoje Deus está dando credibilidade a você, e Ele está dizendo: coragem, valente guerreiro. Ele acredita na força dele que está sobre você. Você, senhora, senhor, adulto, jovem, adolescente, balança a mão desse irmão e diga: eu quero falar em nome do Senhor para quebrar agora qualquer possibilidade de sentimento de derrota, de fraqueza, todo e qualquer sentimento de inferioridade. Deus diz a você, Deus diz a você, balança a mão do irmão, Deus diz a você: coragem, valente guerreiro. Fala para ele: meu irmão, se você não acreditava mais, eu quero dizer a você, no nome do Senhor, Deus acredita em você, e Ele está dizendo: coragem, valente guerreiro. Deus acredita em você, improvável, e Ele está te chamando para a guerra, para que você contemple a ação da glória de Deus na sua vida.